Bom dia a todos. Estamos começando ao vivo no nosso primeiro podcast, o Pode Planejar. Estaremos fazendo uma edição por mês do podcast, trazendo informações para os nossos clientes e sempre trazendo um convidado para participar do nosso podcast. Eu sou Arsenildo Nunes, sou sócio da Planejar Contabilidade e da Meta Assessoria Financeira. Estarei junto com a minha sócia Magda neste primeiro podcast e com o nosso convidado Paulo Magnani. Magda, por favor, se apresente. Então, bom dia a todos. Meu nome é Magda Orman, sócia da Planejar Contabilidade, da Meta Assessoria Financeira. Estamos muito felizes hoje de poder, nesse primeiro podcast, dividirmos o conhecimento do senhor Paulo Magnani, aqui trazendo a sua história magnífica para que os nossos clientes, os nossos convidados tenham a percepção da magnitude do seu negócio e da sua pessoa. Muito bem, Magda. O nosso convidado é o Paulo Ricardo Magnani, sócio da Magnani Cia Limitada, uma empresa de geração de energia, não de geração, mas de comercialização de produtos para a energia. Uma empresa que está no mercado há 56 anos, completando agora em novembro. E esse é o nosso principal motivo para ter convidado o Paulo como nosso primeiro convidado do podcast. Paulo, por favor, se apresente. Bom, quero saudar todos os que estão nos assistindo, a Magda, ao meu grande amigo Nildo, que sempre nos acompanha, nos assessora, nos orienta. E para mim é muito prazeroso vir conversar um pouco da nossa empresa, dessa trajetória, que às vezes até eu me impressiono, de como é que a gente conseguiu chegar nesse momento com todas as adversidades e situações e obstáculos que tivemos durante todo esse percurso, Mas é muito bom estar aqui. Muito bem, obrigado, Paulo. Paulo, a Magnani foi fundada em 16/11/1967. É um dos nossos clientes mais longevos, ou longivos, A gente sabe que nós temos uma taxa de mortalidade muito grande das empresas no Brasil como um todo, E como é que é completar 56 anos de história nesta trajetória toda da Magnani? Conta um pouco para nós sobre essa história toda, por favor. Bom, a história começa lá como Semi Companhia Limitada, que é a empresa que era do meu tio, E começou como prestação de serviços ali em frente à igreja de São Pelegrino. Ele e meus tios começaram a trabalhar, eram eletricistas. E logo em seguida, como existia assim uma demanda muito grande de eletrificação naquele tempo, ter energia numa propriedade, numa casa, era difícil até, Até quando chegava a energia, eu me lembro em algumas localidades, eu acompanhava meus tios, se faziam festas, para comemorar a chegada dessa importante tecnologia, vamos dizer assim, E ali, então, que começou a alavancar os negócios da empresa. Dali saíram e foram já para ali ao lado da Soberana, para os antigos vão lembrar. Ali começou o primeiro comércio, então, aí juntaram, então, a prestação de serviço e comércio de materiais elétricos. Eu me lembro que até se vendia ferro elétrico, aqueles ferros de passar, Era uma coisa muito... que era tudo novidade chegando, Então, o que você pudesse colocar na tomada, se vendia. E aí os meus tios se mudaram novamente, foram para outro lugar.
Dali foram para mais 2 lugares, na Coronel Flores, e depois foram para Pinheiro Machado. No primeiro mês que foram para Pinheiro Machado, meu tio veio falar com meu pai, se meu pai queria comprar a empresa. E o meu pai não tinha muita experiência e ele pensou assim, eu vou comprar a empresa para meus filhos terem um lugar para trabalhar. E meu pai falou comigo bem nessa linha. Na época, eu trabalhava numa empresa como eu era comprador e, ao mesmo tempo, fazia projetos eletrônicos, né? A gente fazia de tudo, né? Não era só uma função. E aí, o meu pai comprou. Né? Eu fui o primeiro dos filhos a trabalhar na empresa. Depois veio os outros irmãos. E a empresa estava numa situação terrível financeiramente. Meu pai não tinha essa experiência. Meu pai tinha caminhão, era motorista de caminhão. Antes ele foi ferreiro até, né? E o meu pai não tinha essa visão. Comprou a empresa e começou a aparecer os tais dos passivos, né? Fiscais. Foi aí que começou o problema. Mas ali eu aprendi que não dá para desistir. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem, determinação, conversar com as pessoas, ser sincero e dizer, olha, eu não posso pagar assim, eu fiz no ICM. Fui muito ajudado no ICM. Essa, Paulo, com certeza é uma das muitas perguntas que nós temos para te fazer, porque a gente sabe que o empreendedorismo ele é desafiador, né? E traz junto com as suas benesses, traz as suas angústias e traz as suas aflições e traz todos os seus problemas, né? E ao longo de 56 anos, a gente sabe que uma empresa não tem só coisas boas, né? Tem tantas outras coisas, tantas outras dificuldades que foram enfrentadas ao longo do tempo. Sim. Né? E o Paulo efetivamente, como o Paulo é 2ª geração da empresa já, né, Paulo? Né? O Paulo, os irmãos e mais o sócio Mauro, né, que estão tocando a empresa hoje, né, elas são 2ª geração. Como é que é enfrentar todos esses problemas ao longo de toda essa trajetória, passando por diversos governos, por diversos planos econômicos, por diversas crises econômicas, né? Como é que é isso enquanto empreendedor? Quais são as angústias? E outra pergunta já emendada com essa. Quantas vezes o Paulo pensou em desistir? Eu posso complementar com mais uma? Pode. O negócio dos negócios são as pessoas, né? E eu acho que elas que fazem tudo acontecer. Então, explica para nós aí como é que aconteceu tudo isso. Bom, como teve 2 perguntas até um pouco extensas, vocês vão me sinalizando aí para me voltar para o ponto. Por rumo. Pode deixar. Bom, então vamos iniciar, né? Sabe que uma das coisas que é importante para seguir por uma boa jornada como empresário e ter sócios é ter tolerância. Tolerância, e quando as coisas estão muito complicadas, eu sempre falava, né? Nada como um dia depois do outro, né? Então, algumas coisas elas vão se ajustando, as pessoas também vão se equilibrando, se assimilando e as coisas vão indo por rumo, né? Então, quando existem conflitos, quando o conflito ele está no pior momento, não se decide nada, deixa para depois. Então, eu sou muito tolerante, eu sou de deixar as coisas andarem um tempo para depois eu vou puxá-la por rumo. Um mediador, então. Senão nós não teríamos sócios hoje na empresa, né? Que cada um tem um jeito de ser, de administrar, de se comportar, né? Então, hoje nós temos uma gestão bem harmônica, né? Até hoje, graças à tolerância, né? Nós somos sucessores, né? De uma empresa de 56 anos, nós temos uma sucessão de 40 anos, né? Então,
nós temos aí uma construção de um modelo de harmonia de 4 sócios que continuam até hoje e estão em conversa para ter a próxima sucessão da empresa. Estamos nos ajustando para isso também, sem conflito também, né? E qual é que era a outra pergunta? Só aproveitando, Paulo. A Magnani é uma empresa, o próprio nome já diz, né? A Magnani é uma empresa de origem familiar e continua de origem familiar. Tem um sócio hoje que não faz parte da família, mas os outros 3 sócios são irmãos, que é o Paulo, o Carlos e a Angélica, né? Como administrar essa convivência familiar, né, junto com a convivência profissional e ainda, pensando na sucessão, como é que está sendo tratada a sucessão pensando em ser uma empresa familiar? Que é um desafio, né? Um desafio. Bom, nós estamos nesse processo há 40 anos, né? E trouxemos um sócio fora da família para completar as experiências, né? Coisas que nós não tínhamos muita habilidade, trouxemos um sócio para completar, mas num foco comercial, vamos dizer assim, né? Que no passado a gente cada um fazia alguma coisa, cada um era especializado numa, né? E aí trouxemos esse sócio. E para não haver conflito, é preciso fazer as coisas certas, né? Não é porque é irmão que vai ter um benefício maior, não é porque eu sou o diretor que eu vou ter algo diferente. Não, a gente sempre criou regras bem definidas, construídas, né? Até o próprio Nildo já nos ajudou em muitas, né, Nildo? Que haja o equilíbrio adequado para ter a valorização da pessoa como profissional e como sócio, né? Então é uma fórmula até muito simples, né? Mas só que a gente tem que ceder cada um pouco, senão existe conflito, né? E graças a Deus nós não temos, né? Faz tempo que eu não vejo uma briga lá, né? Que maravilha. Faz muitos anos, eu diria. E a gente vê, né? Isso é comum no mercado, né? As empresas familiares sempre acontecem os conflitos, enfim, às vezes não dão certo. E vocês deram certo. Sim, sim. Então, mas vocês também têm um conselho de administração, né? Que isso faz uma diferença incrível numa empresa. Chegou um determinado momento que o relacionamento entre nós, ele não evoluía, ele ficava parado, né? Então, a gente formou um conselho, até porque nós precisamos olhar ali adiante, eu diria, em breve, uma sucessão, né? Então, esse conselho também, ele serve para apoiar essa vontade nossa, né? Acho positivo, muito positivo ter um conselho na empresa. Muito bem. Paulo, em maio deste ano, nós tivemos a inauguração da sede nova, né? Uma sede hoje, né, a maior empresa de energia do estado do Rio Grande do Sul, né, em termos de tamanho. Como foi esse crescimento e como foi essa transição e por que ainda o Paulo e os sócios estão buscando constantemente este crescimento? Pois é, esse porquê é uma resposta complicada, né? Eu não consigo ficar parado, esse é o problema. E ao mesmo tempo eu preciso parar, né? Bom, nós começamos numa área muito pequena, né? De alguns metros, 600 metros, 700 metros, né? E numa área já existente, não feita para o nosso negócio. Então, você sabe como é que é isso aí, né? Queria puxado para cá, prateleira para cá e para lá, sem estacionamento, imprópria para a nossa atividade. E a gente começou ali na Pinheiro Machado, começamos a alugar um prédio aqui, um prédio ali, um prédio a uma quadra. Quando eu me dei conta, nós estávamos com todo o quarteirão quase que alugado ali, né?
E imagine uma logística, o custo disso, o controle, problemas que surgem de toda a ordem, né? E aí, determinado dia, eu pensei, vamos ter que mudar, né? Passando lá na Perimetral, apareceu um prédio, pesquisamos, sócios todos pesquisamos não só a área física, também pontos estratégicos de logística, de mercado, de clientes que circulam, aquela coisa toda. E alugamos e fomos para lá. E a primeira coisa que veio, mas que prédio grande. E o Nildo dizendo para nós sempre, não, isso aí vai ser pequeno. Eu digo, não, tu tá exagerando, né? E fomos para lá. Começamos a montamos a estrutura. Já na mudança, já houve aumento de faturamento, nos organizamos mais, conseguimos reduzir custo, atraímos mais clientes, perdemos alguns clientes, né? Alguns, inclusive, me encontram, até hoje na rua me encontram, acham que nós estamos ainda lá naquele lugar, ali na Perimetral. Eu não vou lá porque é muito longe, né? E em compensação tem outros que dizem, como é bom vir aqui, que agora tem estacionamento, aquela coisa toda. Tem espaço, tem organização, tem estacionamento, é outra realidade, né? E também, né, Paulo, a mudança houve um ganho de produtividade muito grande, isso na primeira mudança já. Sim, né? sim. Houve um ganho de produtividade muito grande, muito em função desse desperdício de tempo de logística, né? Acesso a clientes, um monte de coisa, né? Isso facilita muito. Mas a mudança, assim, eu aprendi que é um bom negócio para uma empresa fazer mudança. Porque não é só mudança física. Muda o clima as pessoas ficam mais alegres. Olha, é impressionante, né? Impressionante isso, né? É como você quando se muda para um apartamento novo, uma casa nova, né? Isso revitaliza o processo todo. Então, isso também foi uma injeção na empresa e sabe, quando você mostra uma fachada nova, novo local, você também tem que se esforçar para ter uma estrutura condizente com aquilo, né? Para não causar como é que se diz, uma falsa expectativa de tudo, né? Então, a mudança para nós foi muito importante, né? E agora, por último, apareceu uma grande oportunidade num ponto mais estratégico que esse. Uma área em torno de 6 mil metros, com 50 vagas de estacionamento, uma logística perfeita, eu diria, para a nossa atividade. Um prédio feito para a nossa atividade também. Um prédio feito para crescer mais. Nós temos a oportunidade de crescer. Criamos uma experiência nova que estamos em análise, em aprendizado, que é o showroom, que as empresas no nosso setor o showroom é um autosserviço, né? Assistido com pessoas orientando, isso não tem. E criamos também uma boa área de showroom com experiências, né? Onde o cliente ele aciona o equipamento, aciona uma máquina, uma contactora, aciona uma luminária, liga como é que se diz hoje, tem muita automação, né? Luminárias acionadas pelo celular, essas coisas todas. Então lá tem essa interação, essas experiências disponíveis lá para os clientes, né? E também começamos com algo diferente. Já estamos oferecendo ferramentas que são utilizadas na nossa atividade, né, para os clientes, né? Então, também já começamos a agregar um pouco mais de solução para os nossos clientes, né? Essas soluções, Paulo, foi criada uma área VIP de atendimento para clientes também, né?
dentro dessa nova estrutura. Essas soluções dentro deste mercado hoje, quais são as principais soluções que a Magnani está trazendo? O que a Magnani está evoluindo em termos de tecnologia, pensando que a inovação dentro da área de energia está aí, né? É um caminho sem volta, né? A gente pode falar um monte de coisa em termos de inovação, pode falar de eletrificação veicular, pode falar de um monte de outras coisas, né? Lá em 2005, quando nós fizemos a primeira Casa e Companhia lá em Porto Alegre, que eu participei da primeira Casa e Companhia, nós estávamos falando da automação residencial, né? E isso é uma realidade completamente presente hoje em tudo, né? Como a Magnani se prepara e o que a Magnani enxerga de futuro dentro desta área, toda onde o segmento da Magnani está envolvido? Bom, primeiro eu quero colocar que a nossa empresa ela vende mais do que material elétrico, né? Que hoje você procura por aí, são empresas, né, concorrentes que nós temos, bons concorrentes, eles vendem material elétrico. Nós já oferecemos, além do material elétrico, a solução. Embaixo do nosso guarda-chuva, sempre falo da geração ou da conexão da concessionária ao consumo. Tudo que está embaixo. Você compra uma contactora, nós estamos lá para auxiliar. Você compra uma contactora para montar um quadro de comando, nós temos tudo para isso. Você quer montar uma indústria, nós temos toda a infraestrutura para te apoiar e te fornecer orientação, decisão da melhor solução. Acompanhamos que nós temos engenharia, temos eletrotécnico, temos especialistas em cada área, né? E tem muita coisa embaixo desse guarda-chuva que necessita muito treinamento, muita capacitação, porque as coisas chegam até nós e para chegar até o cliente leva muito tempo e nós temos que fazer essa conexão muito rápida, porque senão demora muito, a ponto de que quando você vai conhecer um produto já tem outro. Então, entende? É tão rápido as coisas que nós temos que ser muito, muito dinâmicos nisso aí. E em termos de tecnologia, está surgindo tanta coisa, né? A cada minuto tem uma novidade. O Paulo foi para a China em 2021? Não. A última vez eu fui... Não, eu fui na pandemia. Eu cheguei um mês antes da pandemia. Em 2020. Acho que foi ali em janeiro de 2020, né? Foi no início de 2020. Né? E com certeza trouxe muitas ideias novas e enxergou muitas inovações dentro do mercado. Né? O que disso veio efetivamente para dentro dos projetos? A Magnani hoje ela é muito mais serviço do que produto. Então, né? A Magnani vende projetos, né? Muitas coisas base a projetos. E auxilia os engenheiros, arquitetos no seu projeto, decisões do que usar, de como usar. Né? A Magda quer aproveitar e emendar a pergunta. Isso, vai lá, Magda. Porque o varejo está tendo muitas mudanças, assim como todas as áreas, né, todas as nossas áreas, né, de atuação. E a Magnani, eu percebo que ela tem vindo com muitas inovações. Mas eu quero te perguntar o seguinte, que eu penso o seguinte, que equipes magnéticas, elas geram receitas previsíveis. Ou seja, tu tem um planejamento, tu tem um orçamento que tu tem que atingir, as pessoas têm metas de vendas, metas de serviço. E como essas equipes, elas ficam engajadas? Porque eu entendo que nada da tecnologia, nada do que tu vai vender, nada do que tu faz acontece se as pessoas não te ajudam a acontecer, né? Então, a nossa equipe, ela é fundamental. E o líder, eu sempre digo que é o farol de todos, né? Então, eu quero que tu fale um pouco sobre isso. Tá, começando lá com o Nildo. Eu tenho que cuidar para não esquecer da pergunta. Mas eu te né? faço de novo. A gente renova ela, não te preocupa. Sabe que essas viagens aí, elas são muito importantes, né? Para quem busca, para quem gosta de inovação, trazer coisas novas, né? Para quem quer planejar a sua empresa
para uns meses, já, porque não é mais futuro, é meses, porque você olha lá, em seguida está aqui, né? E realmente, Nildo, aquela ida eu fui convidado pela VEG e a Howe. Eu conheci tanta coisa lá e tudo aquilo que eu vi lá já está acontecendo, né? E nós trouxemos alguma coisa, eu trouxe embaixo do braço e levei lá na VEG, eu levei uma placa solar, um gerador eólico, e o superintendente me disse, deixa isso aí, vai para casa, depois nós vamos conversar. E um tempo depois eles estavam com um projeto e me convidaram para ser pioneiro, né, em energia solar. E a gente instalou a primeira solução aqui em Caxias, né? Foi na imobiliária Níquel, não esqueço disso. Olha só. Na época se vendia o watt instalado a R$130, hoje está na faixa dos 3 e poucos reais, né? Para vocês verem a mudança, né, de preço, né? Então, é necessário, sim, a gente buscar informação, olhar o movimento do mundo, que o mundo é em todo lugar hoje, não é só lá na China, lá nos Estados Unidos, tudo acontece de forma praticamente simultânea, né? Muito bem, pessoal. Por ironia do destino, quem faz ao vivo é assim, tivemos uma queda de energia, caiu a luz aqui, nós falando de energia com o Paulo Magnani, e a ironia do destino foi falta de energia. Paulo, olha que bela oportunidade de negócio, né? Que também é uma das soluções apresentadas, né, fornecidas pela Magnani para situações como essa, né? Mas viu, Nildo, nesse apagão rápido que deu, já mandei uma mensagem para nossa equipe comercial e já vai entrar em contato aqui com o Fabiano. Muito bom. Para resolver esse problema. Muito bom. Oportunidade de negócios, né? Mas assim, falando em equipe, né? Eu quero saber. Sua equipe é magnética, assim, é para cima? É muita energia, muita conexão. Novo, né? Todo mundo feliz, querendo vender mais, faturar mais. Sabe que a gente sempre procurou prezar por um bom relacionamento entre todos da empresa. É direção, é colaboradores, não interessa o que ele faz. Uhum. Todos, para nós, são muito importantes. E isso é visível, né? E, aliás, retomando a mudança, então, isso fortaleceu ainda mais no ambiente novo, né? Onde as pessoas receberam uma força muito grande. E nós temos uma equipe muito comprometida, determinada, procurando se especializar, que hoje não é necessário, né? Você está sempre em constante evolução, buscando informações, pessoas que entendem a sinergia da função dentro de uma empresa, que ela não faz aquilo só por fazer aquilo, ela causa reflexos lá dentro para cada movimento. Temos pessoas com 30 e poucos anos de empresa, praticamente começaram conosco, né? Então, e temos... São pessoas que respiram a cultura da empresa. Isso, né? A gente constantemente tem que fazer uns ajustes, né? Em função que o mundo exige. Sim. Né? Que nem agora surgiu essa inteligência artificial, a nossa equipe já está usando, né? Tem que usar, parabéns. Né? Tem que usar isso aí. Né? Paulo, qual é o tamanho da equipe hoje e como é que está distribuída essa equipe? A Magnani tem só a matriz, a Magnani tem filiais? Sim. Bom, nós temos uma unidade que atende toda a região litorânea e aí acaba atendendo até Porto Alegre, que é a filial de Torres, né? Onde nós temos uma equipe lá tem 12 colaboradores. Né? Ali a gente atua de forma bem agressiva no litoral. Tem que se movimentar bastante no litoral, que não é só em Torres que nós atuamos, né? Sim, nossa estrutura física é em Torres. E acabamos, então, andando toda essa região. E temos aqui a matriz, ao todo temos aí em torno de 90 funcionários, né? Temos os menores aprendizes. Aliás, nós temos a felicidade
de incluir como colaboradores, né? Os projetos sociais? Que legal. Temos colaboradores e hoje desempenhando muito bem as funções dentro da empresa, crescendo. Eu provoco eles a fazerem faculdade, né? Nós temos um bom nível de ensino, né? na empresa. Isso é bem importante. Então, assim, e eles sabem que eles estão lá para ganhar dinheiro. Empreender, né? E ganhar dinheiro. Empreender não é só criar um negócio, né? Quando a gente vai para o ramo do empreendedorismo, a gente está falando de uma responsabilidade social muito grande. Isso é verdade. Que nós temos que cumprir, todos nós como empreendedores, né? Olha só, Paulo, falando em empreendedorismo, né? O Brasil agora, o censo de 2022 mostrou que nós somos mais ou menos 203 milhões de pessoas no Brasil. Nós temos no Brasil hoje, segundo informações do portal do governo, 21.433.000 CNPJs abertos. Isso dá uma taxa de empreendedorismo de 9 pessoas para cada CNPJ. No Rio Grande do Sul, nós temos 1.409.000 CNPJs abertos para uma população de quase 11 milhões de pessoas. Ou seja, a taxa de empreendedorismo no Rio Grande do Sul é em torno de 8 pessoas para cada CNPJ aberto. Fazendo recorte para Caxias do Sul, nós temos em Caxias do Sul 463 mil pessoas aproximadamente, abaixo da nossa expectativa antes do censo, né? Mas que tem 73.582 CNPJs ativos, o que dá uma taxa de empreendedorismo de praticamente 6 pessoas para cada CNPJ aberto. Como é e quais são os principais desafios? Nós estávamos falando na questão de responsabilidade social, é um deles, mas na visão do Paulo, quais são os principais desafios para um empreendedor no Brasil? Pois é, voltando no tempo, antigamente nós tínhamos poucas empresas no mercado, né? E até me lembro quando eu comecei, o segredo do sucesso era ter um bom fornecedor e ficar quieto. Não divulgue, né? Sim. E com o tempo as coisas foram mudando, gradativamente aumentando o número de consumidores também e aumentando o número de oferta, né? De fabricantes, de empresas de comércio. E foi aumentando. Lá pelas tantas, você pega o celular e você compra o que você quiser em qualquer lugar do mundo. Bem isso. Né? Então nós temos oferta muito maior que essa tua análise que você fez. Ela é muito gigante. Eu até ia perguntar nessa análise que tu fez aí, tu não tá incluído os MEIs também, porque é CNPJ, né? Então é muito CNPJ. Então nós temos CNPJ e ofertas de todo mundo. Então nós temos um nível de concorrência muito grande, né? E nós temos na empresa aquele compromisso de manter as pessoas ativas, né? E a empresa só funciona bem com funcionários. Houve uma época que a máquina fazia a diferença, né? Você ia lá, comprava um computador, era fácil de tocar, porque não tinha outras coisas ao redor daquilo que era importante. Era ter a máquina e tirar a nota e entregar. Serviço zero. Hoje não. Hoje você tem que ter boas pessoas, você tem que ter bons colaboradores, inspirados, motivados, né? Responsáveis, assim como a própria direção da empresa, para poder manter esses níveis de emprego, né? Porque a minha empresa, ela tem fora da média o número de funcionários do setor que a gente enfrenta. Muito acima da média, sem dúvida. Né? E para isso acontecer, nós temos que ser competitivos. A empresa é feita de pessoas, são as pessoas que fazem a diferença.
Máquina, essas coisas a gente compra a qualquer momento, mas pessoas Concordo. nós temos que investir. Que bom, que legado legal que o senhor está deixando com essas palavras, porque eu acho que é bem importante a gente valorizar realmente a nossa equipe, porque sem ela a gente não atinge nenhum objetivo, Não né? atinge mesmo. Deixa eu só fazer aqui um comentário que como nós estamos ao vivo, né? A Graziela Perini, ela perguntou para o senhor o seguinte: o senhor é o pai do arquiteto Max? Sim. Ele é um querido, ela disse. Queria perguntar o que ele diria para quem está começando, o que o senhor diria para quem está começando. E também aqui nós temos a Magda Piazza, a Clarissa Pelim, Denise Galho, Alessandra Vida Lestes, Valéria Bressan, Caroline Rodrigues, Cindy Vasconcelos, Nicole Machado, que estão parabenizando a sua bela história. E a HMG Gamers disse que está muito bom, informações muito importantes. Que é importante a gente também, né, ter essa contribuição aí dos nossos telespectadores. Esta é uma das vantagens de estar ao vivo, né? Que a energia é uma desvantagem, mas essa é uma das vantagens de estar ao vivo. Mas olha só, Magda, tirando os MEIs que tem registrado em Caxias, nós temos 34.683 CNPJs de empresas ativas em Caxias. O que ainda Caxias é muito empreendedora. Taxa de empreendedorismo Sim, de alta. 13 pessoas da população total para cada CNPJ. E quando nós falamos em pessoas, nós estamos falando de pessoas economicamente ativas e economicamente não ativas. Então, se a gente trouxer isso para um economicamente ativo, a taxa de empreendedorismo é alta, né? E o bom que o empreendedor é um consumidor, né? Com certeza. Né? Um bom consumidor. Então, Paulo, a Planejar é uma empresa... Eu queria responder uma pergunta. Desculpa, é verdade. O Nildo, ele está muito ansioso. Eu atropelei. É a pergunta que foi feita. Sim, o Max é meu filho. Hoje o Max ele está na coordenação da área de iluminação, que ele também é arquiteto, luminotécnico. Terceira geração, então. Ele está lá auxiliando os clientes, né, nas decisões, nos projetos, né? Então ele veio a somar. Assim como o Lucas, meu outro filho, está na parte operacional, coordena toda a operação, né? E está trazendo experiências novas aí para dentro da empresa, que é o processo lá de sucessão, né? Que vem acontecendo. Muito bom, né? Muito bom mesmo. E quanto a empreender, né? Poxa, eu diria que não tem horário para empreender, né? Tem que ter coragem, eu acho. Coragem, determinação, planejamento. Mas tem que ter um pouco de pesquisas, informações e ver se o modelo convencional de vender ou de prestar o serviço funciona ainda, ou sempre tem que trazer alguma novidade, senão você fica igual aos outros. Tem que inovar, trazer coisas novas, seja diferente. É isso aí. Então, o principal conselho do Paulo para quem está começando é: faça algo que os outros não fazem. É isso. Do jeito. Porque hoje tem como eu falei há pouco, tem milhares de restaurantes, né? Tem milhares de farmácias. Você tem que fazer algo diferente, porque senão você vai ser igual a eles. E eu acho que é muito importante também, eu observo muito isso e sou muito crítica com relação a isso, é a questão do atendimento. Sim. Eu acho que entrar num lugar e ser mal atendido, eu não volto mais. Sabe que o atendimento é fundamental. Atender, para mim, é uma arte. Exatamente. Né? E sabe que atender pessoas é uma coisa muito complicada. Porque o estado de espírito, o humor da pessoa, o mesmo atendimento que eu fiz bem para aquela pessoa, para essa aqui não funciona. Então, você tem que ter um sensor, um sistema de sensor instalado para saber como é que você vai atender esse cliente. Em alguns segundos eu consigo fazer isso com facilidade. É uma habilidade sua, né?
mas as pessoas têm que desenvolver essa habilidade. Sim. Atender pessoas, Pra atender imagine, pessoas, sim. pessoas diferentes a cada minuto, é complicado. Exatamente, né, Paulo? Muitas vezes se fala de atenda a pessoa como você gostaria de ser atendido, né? Não é uma realidade. Não, né? Atenda a pessoa como ela gostaria de ser atendida. Porque né? como eu gosto de um jeito, a outra pessoa gosta do outro. Por isso que tem que ter essa sensibilidade de entender a pessoa e conduzir a venda, a negociação. Porque às vezes a pessoa está com um estado de espírito meio negativo, né? E vai comprar alguma coisa e já chega com aquela... Não, já chega para brigar. E você não pode entrar nesse clima. E você não pode entrar nessa energia, eu digo, né? Tem que ter realmente essa habilidade para poder... enfim, administrar. Mas é muito legal estudar essa arte de... eu estou estudando, por isso que eu estou lhe fazendo tantas perguntas com relação a isso, que eu amo isso. Deixa eu lhe perguntar aqui, eu acho que a gente tem que perguntar, né? De que forma uma contabilidade de confiança é um apoio para o empresário? Assim. Lembrando sempre, né, Magda, que nós estamos ao vivo. Eu né? sei, mas a gente tem que perguntar, né? De que forma uma contabilidade, né, ela transmite confiança. Sabe que... Porque essa parceria da Magnani com a Planejar, ela vem desde a época do Chiapim, né? Porque nós não temos a idade, nós não temos... Quer dizer, eu tenho a idade, mas não tinha idade para trabalhar ainda. Bom, eu tenho que voltar no tempo um pouquinho. Escritório contábil Chiapim. É isso aí. Eu me lembro quando ele é a nossa história. O meu pai, eu e o Chiapim e o meu pai sentamos junto. Aí o Chiapim deu algumas orientações, né? E datilografou o contrato social. Datilografou com máquina... Não era nem máquina elétrica naquela época, né? Eu tenho uma ainda. Aquelas máquinas que quando batiam ali pareciam um martelo batendo ali na... Remington, é isso, aquelas pretas, né? Depois surgiu a máquina elétrica, tinha visitas para ver a máquina, o Telex, então nem se fala, né? Bom, mas vamos lá. Então, já naquele momento, o Chiapim era uma pessoa, sempre foi muito responsável, nos orientava muito bem. E naquela época nós chamava de guarda-livro. Né? Ai, eu sei que tem. A gente não gosta muito desse tempo. Eu sei, mas era assim, né? Mas era assim, sim, eu sei. Né? Eu chamar de contabilidade era algo muito evoluído para a época, né? Então, o Chiapim nos orientou muito bem e eu não esqueço de uma das coisas, né? Faça certo que você nunca vai se incomodar. Isso. Crie uma base de segurança fiscal, você vai crescer. Não dê desconto do imposto para o teu cliente, tire a nota com esse custo, que é a mesma coisa, com a diferença que você vai construir uma base, você vai construir uma empresa, você vai crescer. E está aí o resultado. E nós sempre aprendemos isso. E o meu pai também dizia, faça certo, que aí você olha para trás, ninguém vai te cobrar ou te xingar de alguma coisa errada. E a gente sempre seguiu essa linha, graças a Deus, né? Até hoje, né? Muito bem. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Eu quero fazer mais uma. Pode fazer. Já falou demais hoje. Qual é a luz que o senhor vai deixar acesa quando o senhor não estiver mais aqui para o seu legado? Essa é uma pergunta importante. Sabe que eu sempre construo... O senhor é uma luz, né? Eu sempre construo coisas olhando lá adiante. Eu tenho umas manias assim, por exemplo, eu vou lá na minha... Eu moro de quinta a domingo em Torres, né? Se eu faço um equipamento lá, alguma coisa, eu já deixo escrito lá. Eu penso, se eu não estiver aqui ou ficar doente, qualquer coisa, como é que eles vão consertar? Eu deixo lá as regrinhas, tudo escrito, para não ter problema, né? Então, eu penso muito no amanhã. Eu penso, tudo que eu faço hoje, eu penso nas pessoas que vão me suceder ou que vão assumir essa função, se vão ter problemas, eu deixo até roteiro com o advogado que deve falar se surgir um problema, eu deixo qual é a contabilidade lá com quem deve falar. Então, eu procuro deixar tudo encaminhado. Então, resumindo, o senhor vai deixar coragem, determinação e amor pelo que faz.
Foi o que o senhor me traduziu aqui. E a empresa, é a empresa andando, que eu entendo, se eu vier faltar, a empresa tem que continuar funcionando até melhor. Porque a gente tem umas manias, né? Que, sabe? Quando o papo é bom, o tempo passa rápido, né? Acabando agora, né? Estamos chegando na reta final, está acabando o nosso tempo, Paulo. Nós só temos a agradecer a participação do Paulo, né? E vamos pedir para o Paulo, né, para uma palavra final, né? Mas antes disso eu quero comentar a questão do nosso podcast, né? Essa é a primeira edição, né? Fizemos ao vivo, o grande desafio de fazer ao vivo, né? E fazer ao vivo tem seus percalços muitas vezes, né? Mas estaremos fazendo um podcast todos os meses, este é a primeira edição, mas a partir do mês que vem nós teremos continuidade, sempre trazendo um convidado para participar do podcast. Além disso, também nós estaremos fazendo outros eventos para buscar a aproximação e melhorar a nossa orientação para os clientes, que também estarão sendo divulgadas nas nossas redes sociais, tanto no Insta quanto no Face, em todas as mídias sociais, né? Paulo, um recado final e um comentário de o que o Paulo achou da participação e o que achou de estar podendo contar um pouco da sua história de sucesso para todos que nos acompanham. Bom, vamos começar por essa. Bom, primeiro é muito prazeroso vir conversar com coisas que a gente às vezes até nem lembra, né? E não teve preparação nenhuma, né, Paulo? Não, eu vim para cá direto, passei na farmácia, que a minha idade exige ter uma manutenção. Não só a sua, nossa também. E vim para cá, né? Mas assim, participar de um programa desses e lembrar, e as perguntas de vocês, com certeza elas são escutadas por muitas pessoas, que se a gente ajudar alguém com uma resposta dessas, eu me sinto realizado, né? Que o mundo precisa disso, o mundo precisa de apoio de pessoas, de pessoas sensíveis, pessoas que saibam ajudar, contribuir, né? E nessa linha também eu vejo que para a gente crescer e chegar onde está, da maneira que a gente chegou, nós precisamos nos cercar, e foi feito isso, de bons profissionais, de boas prestações de serviço, né? Que isso faz você crescer. Bons profissionais, né? O que eu sempre digo lá na empresa, um bom profissional, ele não custa caro. Uma boa prestação de serviço não custa caro, ela se paga, né? Então, o barato sai caro, tem que cuidar com isso, né? Então, se cerquem de boas pessoas e de bons profissionais, bons serviços, faça a coisa certa, que o mundo, se ele não te cobra agora, amanhã ele vai te cobrar o que você tentou fazer errado ou economizar, vamos dizer assim, né? Então, muito obrigado por esse convite. Estou sempre disponível para conversar com vocês. Foi muito bom estar aqui. Muito bem, muito obrigado, Paulo. Magda, o teu recado final. Então, eu quero também agradecer a sua participação. Obrigada por ter aceitado esse nosso primeiro podcast, né? O senhor é um líder, farol de esperança, né? É isso que o senhor passou para nós, é isso que o senhor passou, coisas positivas, legais. O senhor está deixando um legado maravilhoso e isso nos orgulha. E também, né, agradecer aqui as apoiadoras Ana Paula Fedrice e a Rafa Herr. E agradeço, então, a participação de todos e até o próximo podcast, né, gente? Um abraço. Muito bem, gente. Obrigado pela participação de todos, agradecendo o Paulo, agradecendo a Magda, agradecendo a equipe toda de apoiadores aqui, né? E já fica o convite para o nosso próximo podcast, que acontecerá agora durante o mês de setembro. Um bom dia a todos, muito obrigado. Bom dia. Bom dia.